analisando Isaías 66, 22 a 24. Aqui há uns textos interessantes, e um deles é até muito usado na defesa da doutrina do tormento eterno. E nós vamos ler esse texto e você vai ver que aqui não tem nada de tormento eterno de uma alma no inferno, tá? Só lermos o verso com atenção. Vamos então ler dos versos 22 ao 24, e aí eu vou explicar e encerramos o nosso estudo, tá? Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha que promessa bonita, né? Os nossos descendentes, o nosso nome jamais será apagado, porque seremos eternos na nova terra que Deus vai dar a nós. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Como entendermos esses versos 23 e 24? Alguns argumentam o seguinte, que se esse texto fala no verso 23 que nós continuaremos adorando a Deus aos sábados na nova terra, então nós vamos também celebrar a festa mensal da lua nova. Só que esta compreensão parece lógica, mas ela não é verdadeira. Por quê? Devemos lembrar que as festas cerimoniais, lua nova, festa dos tabernáculos e uma série de festas, né, que o antigo Israel celebrava para aprender sobre Deus, sobre o plano de salvação, sobre o Messias que viria no futuro, todas elas dependiam do sábado. Por isso essas festas eram chamadas de sábados, né? Porque nelas também havia uma cessação de atividades rotineiras. Só que o sábado não depende dessas festas. Porque em Gênesis 2, 2 e 3 vemos que ele foi criado, abençoado e santificado por Deus do mundo de pecado. Então o fato de existir aqui lua nova não exclui o sábado da nova terra, porque a lua nova e as demais festividades dependem do sábado, se originaram dele, mas ele não depende dessas festividades, porque ele foi criado no mundo sem pecado. Tá? Então esse texto mostra sim que a cada sábado nós adoraremos a Deus de forma especial. Outros pensam, não, aqui está dizendo que nós vamos adorar Deus todos os dias. Não tem lógica. Era mais fácil dizer assim, ó, e será que todos os dias virá toda a carne adorar perante mim? Mas não é isso que diz o texto. De uma lua nova a outra, ou seja, vai ter um período especial chamado lua nova e um período especial chamado sábado. Vamos adorar Deus todos os dias? Não tenho dúvidas. Mas haverá um período especial de adoração, que é o sábado. Mas Leandro, e a lua nova? Bom, primeiro eu já lhe mostrei que o sábado não depende dos sábados cerimoniais, das festividades, né? Ele foi criado no Éden, no mundo sem pecado, foi abençoado e santificado por Deus. Então é óbvio que o texto de Isaías mostra a continuidade dele ao longo da eternidade. Eternidade não é ausência de tempo. Eternidade é tempo sem fim. Então vai existir tempo na eternidade. Tá? Não pense como os gregos. Ok? Na mentalidade hebraica, eternidade não é ausência de tempo. É tempo, mas sem fim. Tá? Então o sábado continuará. Mas Leandro, e a nova terra e a lua nova? Óbvio que nós não vamos celebrar a lua nova como os israelitas celebravam. Mas aqui nós temos uma questão interessante. Você lembra que Apocalipse 22:2, texto que eu li, diz que a árvore da vida dá os seus frutos de mês em mês, pois o período da lua nova era um período mensal, em que eles realizavam uma festividade para agradecer a Deus. Então, quando há menção aqui da lua nova na nova terra, em relação aos justos que receberão a nova terra após a segunda vinda de Cristo, uma nova terra sem pecado, esta lua nova seria o período mensal em que nós iremos à cidade santa comermos da árvore da vida.
Então aqui não há nenhum problema. Né? Aqui Deus está prometendo que assim como os israelitas celebravam a lua nova, desta vez, a cada mês nós iremos até a cidade santa para comermos da árvore da vida. E além de celebrarmos este momento mensal de comermos da árvore da vida, teremos uma adoração semanal especial que é o sábado. Isso Deus promete na nova terra e não tem como tirar isso. Então por isso, acostume-se a guardar o sábado a partir de agora, para que você depois esteja acostumado para guardar na nova terra. E o verso 24: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Você pode pensar, mas por que Isaías finaliza, não é? De uma forma parece negativa o livro. Não, é que os israelitas, vocês viram ao longo do trimestre, eram muito rebeldes. Eles estavam, diz Isaías 1, com as mãos cheias de sangue, eles adoravam ídolos pagãos, eles comiam coisas imundas, eles eram terríveis. Então Deus faz uma descrição maravilhosa da nova terra, mas ele finaliza de um modo aparentemente negativo, porque eles precisavam recordar o seguinte: olha, eu estou prometendo algo de maravilhoso para vocês, mas vocês lembrem que se vocês continuarem praticando essas abominações, o destino de vocês vai ser o lago de fogo. Tá? Então Deus tem que finalizar dessa forma por causa da rebeldia. Era a forma, era a comunicação que eles iam entender, pelo contexto de impiedade no qual eles se encontravam. Mas muitos queridos sinceros pensam que esse texto ensina a existência de um tormento eterno, né? Que a alma vai ser atormentada eternamente no lago de fogo. Veja, o texto não diz isso. Vamos ler o texto com atenção. Eles sairão e verão os cadáveres. Cadáver é a mesma coisa que alma? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então o texto não diz que os justos verão as almas dos homens que prevaricaram contra ele. Não diz isso. Verão os cadáveres. Então, primeiro ponto: Deus não vai jogar no lago de fogo nos últimos dias uma alma. Ele vai jogar o corpo inteiro. E se você parar para analisar, na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, nós não vemos uma alma no inferno, vemos um corpo. Porque o suposto rico no suposto inferno, porque Cristo conta uma parábola, né? Usa-se de uma crença popular para ensinar uma lição moral. O indivíduo lá tem sede, tem língua, pede para Lázaro refrescar o dedo e molhar a língua dele com água. Então não é uma alma no inferno. A Bíblia não ensina que almas serão atormentadas no inferno. A Bíblia ensina que corpos irão para o inferno. Isso é muito claro em qualquer texto bíblico que você ler sobre o inferno. Basta você prestar atenção no texto. Então aqui o verso 24 fala: os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. E aí segue: porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isso quer dizer que o castigo será eterno? Não. O fogo não se apagará enquanto não efetuar a sua obra de castigar e depois aniquilar o cadáver, não é alma. Mas Leandro, por que essa imagem no verme que nunca morre? Veja, Isaías tinha em mente aqui o Vale dos Filhos de Inom. O que era o Vale dos Filhos de Inom? Era um vale que tinha batalhas, mas que também depois se tornou uma espécie de lixeiro. Então jogava-se lixo lá, mas também cadáveres. E que imagem a pessoa tinha quando subia até este vale? Ele via larvas, vermes devorando cadáveres e fogo constantemente aceso, porque sempre tinha lixo, sempre tinham cadáveres sendo queimados. Então ele pega esta imagem do Vale dos Filhos de Inom e aplica ao lago de fogo dos últimos dias, para ensinar o quê? Que assim como no tempo do Vale dos Filhos de Inom, né, eles puderam ver os cadáveres dos que foram rebeldes contra Deus, cadáveres de ímpios serão jogados no lago de fogo. Serão castigados proporcionalmente às suas obras, porque Cristo fala, não é, em Lucas 12, 47 e 48, que uns receberão muitos açoites e outros poucos açoites, e depois serão aniquilados, como diz Malaquias 4, 1 a 3, Salmo 37, 20.
não é? E entre outros textos. Tá? E Romanos 16, 20 também. Então, quando fala assim, o verme nunca morre e o fogo não se apaga, nós não podemos imaginar primeiro que o verme é eterno. Já imaginou Deus ter um descuido, aí o verme foge e come da árvore da vida e vira eterno, e fica eterno? Isso é uma loucura, né? Então o verme nunca morre e o fogo não se apaga, porque essa é uma imagem vívida que ele tem do vale dos filhos de Edom, de cadáveres queimando e sendo comido por vermes, né? Só que este verme não morre e esse fogo não se apaga, não porque o verme é imortal por comer da árvore da vida, e não porque o fogo não se apaga porque o tormento é eterno. O verme não morre e o fogo não se apaga enquanto existirem cadáveres para serem consumidos. Quando os cadáveres forem consumidos, o verme morre, o verme deixa de existir porque não terá mais alimento, e o fogo apaga porque não terá mais combustível para mantê-lo aceso. Então o fogo será eterno nas consequências. O ímpio morrerá depois do seu castigo, né, merecido, e não ressuscitará mais. Mas o fogo não será eterno na duração. Do contrário, nós teremos que assumir que o ímpio e não apenas o justo comerá da árvore da vida. E só pode ser eterno quem come da árvore da vida.